Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para fazer o comentário do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Em continuação, a leitura da Bíblia Sagrada, ok? Se você pode, é claro, pegue a tua Bíblia e abra comigo no capítulo 19. Nós vamos dividir o capítulo 19 em 3 grupos ou em 3 temas para facilitar a nossa compreensão. O primeiro tema é do versículo 1 ao 12, onde falaremos, mediante as palavras de Jesus, sobre o casamento e o divórcio. Qual foi a posição de Jesus em relação ao casamento e em relação ao divórcio? Depois nós trataremos sobre Jesus e as crianças, do versículo 13 ao 15, Jesus vai tratar especificamente nos ensinando como lidar com as crianças, que delas também é o reino dos céus. E o terceiro tópico nós trataremos sobre Jesus e as riquezas, do versículo 16 ao 30, como lidar com a riqueza, quando que ela é muito boa para a nossa vida e quando ela se torna maléfica. E é sobre isso que nós iremos aprender. Então, primeiro tópico sobre o casamento e o divórcio, segundo tópico, Jesus e as crianças, terceiro tópico, Jesus e as riquezas, ok? Depois de Jesus ter concluído as suas palavras sobre o perdão, ele deixou a Galileia e foi para a Judéia, a leste do Jordão. E a multidão o seguiu. E ali, além do Jordão, ele curou os enfermos. Está registrado aí no versículo 1 e 2 do capítulo em questão. Nessa região em que Jesus estava curando os enfermos e ministrando a palavra, aparecem os fariseus. E eles questionam Jesus sobre o divórcio. E os fariseus já tinham o hábito de querer questionar Jesus, não para aprender, não para extrair dele uma resposta que lhe construísse alguma coisa, mas para encontrar em Jesus alguma falha, para encontrar em Jesus alguma coisa que comprometesse o seu ministério, levando Jesus a se tornar alguém desacreditado, tanto no ensino quanto em sua postura no meio social. E Jesus aproveita a situação, aproveita a pergunta capciosa dos fariseus, e eu vou explicar o porquê foi capciosa, para falar sobre os fundamentos do casamento. Do versículo 1 ao 12, Jesus vai nos ensinar sobre o casamento. Os fariseus estavam acostumados a querer testar Jesus, a querer colocar Jesus em situações embaraçosas. Agora, nesse capítulo, eles estão querendo levar Jesus para um beco que na mente deles era sem saída. Eles queriam arrastar Jesus para Deuteronômio capítulo 24 e o versículo 1, com o objetivo de colocá-lo contra Moisés, contra a lei de Moisés. E, consequentemente, levando também contra Herodes. Por quê? Jesus está na região de Péria. Péria é a região onde Herodes o Antipas governa. E quem é Herodes o Antipas? Vocês vão lembrar, no capítulo 14 de Mateus, Herodes o Antipas é aquele que prendeu João Batista. Por que prendeu João Batista? Porque João Batista entrou na relação ilícita, entrou na relação incestuosa de Herodes o Antipas com sua sobrinha e também com a sua cunhada, que era Herodias, que era a esposa do seu irmão. E João Batista, tomado pelo Espírito Santo, disse que não era lícito que ele continuasse com aquele relacionamento.
Então, aonde Jesus está? No território de Herodes o Antipas. Qual é o pensamento dos fariseus? Ele vai dar uma resposta e talvez ele cite a questão do nosso imperador, do nosso governo, que na verdade Herodes o Antipas era um governador. Eles não queriam resposta de Jesus, eles queriam arrastar Jesus para uma saia justa. Eles queriam colocar Jesus em um território minado, mas eles se enganaram. Eles nunca conseguiram colocar Jesus em saia justa. Eles nunca conseguiram colocar Jesus em território minado, porque Jesus é onisciente. Ele conhece a intenção, as intenções do coração. Então, a pergunta que eles fazem é essa: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lembrando que Herodes o Antipas tinha repudiado sua mulher para poder manter um relacionamento com Herodias. No versículo 3 eles perguntam: é lícito isso? O propósito deles, de fato, era embaraçoso. O propósito deles era colocar Jesus contra Moisés e contra Herodes. Se Cristo tivesse respondido à pergunta negativamente, eles poderiam afirmar que Jesus estaria impropriamente abolindo, a lei de Moisés. E se sua resposta fosse afirmativa, eles poderiam alegar que ele não era profeta de Deus, mas um promotor de lascívia humana. Então eles queriam ouvir de Jesus uma resposta que lhe comprometesse tanto com a lei quanto com o governo. A perversidade dos fariseus, a intenção da sua pergunta, não confundiu Jesus. Não levou Jesus para um caminho embaraçoso. Ao contrário, Jesus aproveitou desta oportunidade para ensinar sobre o casamento e o divórcio, interpretando corretamente os princípios da criação sobre, é claro, as palavras do Deus Altíssimo lá no livro do Gênesis. E também interpretar de forma correta a lei de Moisés acerca do divórcio. Apesar de Jesus dar uma resposta aos fariseus, percebe que ele respondeu não aquilo que os fariseus queriam ouvir, que era acerca do divórcio. Ele levou os fariseus a entender o que de fato as Escrituras dizem sobre o casamento. A resposta de Jesus aos fariseus revela que antes de eu compreender o divórcio, eu preciso entender, mediante a palavra de Deus, o que é o casamento. Do versículo 4 ao 6, então Jesus respondeu a eles: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem ao seu pai e unir-se à sua mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe e irá unir à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Percebe que Jesus não responde o que eles querem ouvir. Jesus responde o que era desde o princípio. Qual é a vontade de Deus desde o princípio? O casamento é a base mais influente para a formação de uma sociedade. Uma sociedade firme, uma sociedade sadia, é só por intermédio de um casamento, mas um casamento segundo a vontade de Deus. Precisamos entender o significado do casamento antes de começar a discutir o que é divórcio. E é isso que Jesus leva-os a compreender. Muitos divórcios acontecem porque os casais não entendem ou não crê no que Deus ensinou sobre o casamento. Quando Jesus foi questionado sobre a questão do divórcio, ao invés de iniciar em Deuteronômio a sua conversa,
Ele voltou ao livro do Gênesis. O que Deus fez quando realizou o primeiro casamento? Qual foi a vontade de Deus em relação ao primeiro casamento? Richard France, ele fez um comentário muito pertinente a esse tema. Em vez de entrar no debate, falando de Jesus, ao invés de ele entrar no debate proposto pelos fariseus, Jesus novamente, como em Mateus capítulo 5, verso 32, declarou que o divórcio por qualquer razão é incompatível com o propósito de Deus para o casamento. Mais uma vez, Jesus deixa muito claro que o divórcio é incompatível com o propósito de Deus para o casamento. Assim sendo, Jesus estabeleceu a intenção original da criação, expressa em Gênesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2 e versículo 24. Acima da provisão de Deus em Deuteronômio capítulo 24, verso 1 até o 4, que foi dada somente por causa da dureza do coração. A regulamentação do divórcio foi uma concessão para lidar com o resultado do pecado e não uma expressão do propósito de Deus para a humanidade. Na verdade, o Senhor não legalizou, o Senhor foi uma concessão, o Senhor concedeu, permitiu pela dureza do coração do homem. O divórcio não pode ser necessário, mas nunca é. O divórcio pode até ser necessário, mas nunca é uma coisa boa em si mesmo. O princípio divino de que os dois se tornem uma só carne somente pode ser cumprido por um casamento indissolúvel. O princípio de Deus, a vontade de Deus, ficou muito expressa na fala de Jesus. O casamento, portanto, nasceu no céu e não na terra. Guarde isso nessa interpretação. O casamento nasceu no céu e não na terra. Nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. A expressão do amor de Deus e não fruto não fruto de questões humanas. O casamento é a pedra fundamental da sociedade. É a célula-mãe de uma sociedade. Dele depende todas as outras instituições. Até mesmo a igreja está estribada no casamento, está firmada no casamento. A igreja é aquilo que são as famílias que as compõem. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. É uma separação antes de ser uma união. O casamento exige abnegação e devoção. O casamento precisa de constante renúncia e contínuo investimento. O casamento só pode dar certo para pessoas altruístas, que oferecem mais do que cobra, que faz mais depósito do que retira, do que saca, né? O segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa, mas é ser a pessoa certa. O casamento pode ser o casamento pode ser uma antessala do céu ou um portão do inferno, um lugar, um largo horizonte de liberdade, ou uma prisão que sufoca, um abrigo seguro, ou uma arena de brigas, contendas e ininterruptas discussões. Então, você que faz o teu casamento, é claro, mediante a vontade de Deus, de acordo com a interpretação de Jesus, a natureza do casamento deve ser considerada como nós vamos descrever a seguir. Em primeiro lugar, o casamento deve ser heterossexual. O versículo 5, Deus criou homem e mulher.
Percebe? Deus criou macho e fêmea. O casamento deve ser heterossexual. Assim, o relacionamento conjugal só é possível, né, quando está estabilizado sobre o homem e uma mulher, entre macho e fêmea, e cumprindo a questão biológica. E nós temos visto outros casamentos e a legalização de outros casamentos. Casamentos de homem com homem, de mulher com mulher. Não se constitui mediante a vontade de Deus. Não pode cumprir os propósitos de Deus. Não pode cumprir o propósito de Deus. De forma nenhuma. Em segundo lugar, o casamento precisa ser monogâmico. Versículo 5. O Senhor deixa muito claro que o casamento precisa ser monogâmico. A monogamia é o padrão de Deus para o casamento. Deus não criou duas mulheres para um homem ou dois homens para uma mulher. De forma nenhuma. Tanto Deus criou Adão para Eva, quanto a Eva para o Adão. Em terceiro lugar, o casamento precisa ser monossomático. Em terceiro lugar, o casamento precisa ser monossomático. Quer ver? A Bíblia diz: por isso deixará o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Marido e mulher eram dois antes do casamento, agora são um. Não obstante, continua sendo duas pessoas distintas. Mas mediante ao casamento e à vontade divina, tornaram um. Ok? Em quarto lugar, o casamento é indissolúvel. Versículo 6, fica muito claro. O casamento deve ser para toda a vida. O casamento deve ser para toda a vida, em uma união permanente. No propósito de Deus, só a morte pode separar ambas as pessoas. Até que a morte os separe. Precisa ser indissolúvel. Só a morte pode separar o casamento. Vamos lá. 1 Coríntios 7:2 fala que só a morte, até que a morte os separa. Capítulo 19, verso 9, fala que a infidelidade conjugal quebra esse laço, quebra essa aliança. Então, percebe que ou a morte ou a infidelidade conjugal. E aí também entra a questão em quarto lugar, o casamento é compulsório. E aqui eu quero ser bem enfático, né? Estou falando para alguns, talvez, que não se casaram até agora. O casamento foi criado por Deus para resolver o problema da solidão do homem. Mas Deus chamou algumas pessoas para serem uma exceção na regra. Tem algumas pessoas que são algumas exceções. No 19, 10 e 12, Cristo vai explicar essas questões. A resposta dos discípulos ao ensino de Jesus mostrou que eles discordaram um pouquinho das palavras do Mestre. Né? Jesus deixou bem claro que cada homem e cada mulher deve considerar a vontade de Deus a respeito do casamento. Alguns acaba se abdicando do casamento, acaba não se casando. Uns por problemas físicos, outros por problemas emocionais, desde o nascimento, né? Outros não se casam não se casa porque escolheu não se casar. Outros não se casam porque não querem se casar, querem se fazer eunucos, né? Alguns, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo permaneceu solteiro, né? E para servir melhor o reino de Deus. Outros ainda se fazem eunuco, como Orígenes. Nós vamos encontrar que Orígenes, no Novo Testamento, ele se fez eunuco. Um dos grandes homens e muito influentes pensadores da igreja primitiva.
O Senhor Jesus explica que há 3 tipos de eunuco, né? Alguns homens são eunucos porque nasceu sem a capacidade do relacionamento sexual e de reprodução. Outros eunucos porque foram castrados pelos homens, né? Os reis orientais sujeitavam os atendentes dos seus haréns, que cuidava das suas mulheres, que entrasse pelo caminho da castração, para poder cuidar das mulheres do harém dos reis. E esses homens podiam, né? E tem aqueles que se tornaram eunuco por opção. Eles não quiseram casar e não escolheu o matrimônio. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, no verso 32, ele fala assim: quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, né? De como agradar o Senhor. Então, os solteiros cuidem das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. E ele vai falar que bom seria ao homem se não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, né, dos pecados, que cada um tenha sua própria esposa, né? E cada esposa tenha seu próprio marido, ok? Assim o apóstolo Paulo, ele escolheu se tornar alguém que não se casou e se dedicou inteiramente às coisas de Deus, ok? Ficou claro, meus irmãos? Prossigamos para o segundo tópico, que é acerca das crianças, o relacionamento de Jesus com as crianças. Jesus estava a caminho da Judéia. Ele marchava ali para a cruz, né? Foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele encontrou tempo em sua agenda para poder receber as crianças, acolher as crianças e orar por ela. Aqui em Mateus 19, do 3 ao 30, aprendemos aqui uma sequência lógica. Fala do casamento, das crianças e depois de propriedades, né? Prossigamos. Nós vamos ver aqui que há 3 grupos que merecem destaque. Nós iremos destacá-lo aqui a seguir, nesse relacionamento de Jesus com as crianças. E também nos trazendo aqui grandes lições. Primeiro grupo, eu quero dar destaque, os que levaram as crianças até Jesus. Versículo 13, deixa muito claro que trouxeram-lhes. Então alguém levou essas crianças até Jesus. As crianças não foram, elas foram levadas. Algumas delas eram crianças de colo, outras foram andando, mas todas foram levadas. Devemos ser facilitadores e não obstáculos para que as crianças se aproximem de Cristo. Os pais ou mesmo parentes, né, precisam ver essa necessidade de levar essas crianças até Jesus. Elas não percebe que Jesus não as desprezou, mas as recebeu, né? E nós precisamos dar o devido valor às crianças. As crianças devem ser valorizadas. Nós não podemos impedi-las, né, de que se aproximem de Cristo e de que sejam abençoadas pelo Senhor. Segundo grupo que eu quero dar destaque os que impedem as crianças de irem ter com Jesus. O 13, verso B, fala que os discípulos repreendiam. Então, tem aquele grupo que leva até Jesus e tem os que impedem as crianças se aproximar de Jesus. Os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstraram dureza de coração e falta de visão. Em vez de serem facilitadores, tornaram-se obstáculos para as crianças ir até Cristo. Eles não achavam que as crianças fossem importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre isso, no capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Né? Robert,
um grande escritor e teólogo, ele afirma uma tragédia fazer as crianças sentirem que estão incomodando em casa e na igreja. É uma tragédia fazer as crianças se sentirem um incômodo na igreja e em casa. E aqui eu quero abrir um precedente. Muitos pais estarão assistindo esse vídeo. Não faça com que a tua filha, o teu filho, seja um impedimento para você cultuar. Leve-os para a igreja. Se a tua igreja não tem um departamento infantil, que durante os cultos para os adultos ela venha ter um culto específico na linguagem dela, deixe ela do seu lado. Mas não deixe de ir ao culto por causa do teu filho e da tua filha. Leve-os para a igreja. Também não os deixe em casa. Vou deixar com a tia, com a avó. Não leve para a igreja. Nós aprendemos aqui nesse trecho o tanto que as crianças são importantes para Jesus. Nós não podemos ser como os discípulos, obstáculos. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Percebe que os discípulos repreendiam aqueles que levavam as crianças por acharem que Jesus não deveria ser incomodado por questões irrelevantes, né? Percebe que para eles era algo que não tinha importância, mas se enganaram. Jesus disse, não os impeçais. Terceiro grupo que eu quero dar destaque aqui. Os que abençoam as crianças. Versículo 15. Nós vamos ver, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus abençoou as crianças. Jesus impõe as mãos sobre elas. Ora por elas, abençoando-as. Jesus faz uma revelação. E aqui nós vamos prosseguir. Jesus faz uma revelação extraordinária. Versículo de número 14. Jesus revela, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus é muito enfático. Isso tem a ver com a natureza do reino dos céus. O que Jesus quis dizer quando declara que as crianças têm parte no reino dos céus é que as crianças vão a Cristo com total confiança e que nós precisamos, adultos, ter essa confiança. Eles criam e eles acreditavam e confiavam piamente, sem titubear, sem questionar. Eles entregavam-se, eles se lançaram aos braços de Cristo, à mão abençoadora de Cristo, sem ter dúvida. O que Cristo está revelando que os tais têm parte no reino dos céus é porque o reino dos céus só pode ser alcançado por aqueles que têm o coração puro, a mente pura, as mãos puras. E mesmo que não tenha, há um produto no céu que pode purificar a tua mente. Há um produto no céu que pode, o sangue do Cordeiro. Ele purifica as nossas mãos, os nossos lábios, dando-nos livre acesso ao reino celestial. Nós precisamos aprender com as crianças. A pureza, a simplicidade, a inocência, a facilidade em pedir perdão. É por isso que Jesus os recebe, os abraça, coloca-os no colo, ora por eles, porque o coração deles era um coração puro. Terceiro tópico, nós trataremos sobre Jesus e as riquezas. Do versículo 16 ao 32. Depois de falar sobre o casamento e divórcio, e ainda depois de orar e impor as mãos sobre as crianças, Jesus passa a falar sobre o perigo das riquezas. Em quais momentos, em qual posição a riqueza é perigosa? Essa sequência tem muita lógica, né? Diz William Hendrick. O dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores nesse mundo. O William Hendrick disse que o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores neste mundo. Pessoas casam, divorciam, matam
e morre pelo dinheiro. Percebe que tem pessoas casando, divorciando, matando e morrendo pelo dinheiro. No Sermão do Monte, Jesus disse que não podemos servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Capítulo 6, verso 24. De todas as pessoas que buscam a Cristo, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Quando olhamos para esse trecho desse jovem rico, de todas as pessoas que procuraram Jesus, esse jovem é o único que saiu pior do que quando chegou. Ele foi amado por Jesus. Lá em Marcos 10 e 21 fala sobre isso. Mas, mesmo assim, desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. A despeito de ter procurado a pessoa certa e ter adorado e ter crido, ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que os céus, mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. Quando combinamos os fatos, ou quando analisamos os fatos, vemos que esse homem era rico, jovem, e ocupava uma posição de liderança. Era alguém importante, porém nada disso preenchia o vazio do seu coração. Ele era um homem importante, rico, jovem, tinha uma posição boa, mas nada disso preencheu o vazio que havia em seu coração. Para uma melhor compreensão, vamos examinar também o registro de Marcos e de Lucas. Vamos trazer a interpretação exegética fazendo ponte em Marcos e Lucas. As riquezas não satisfazem. Do versículo 16 ao 22, nós vamos ver que riqueza nenhuma pode trazer satisfação. E nós vamos destacar aqui alguns predicados acerca desse jovem. Ele era rico, proeminente, ético, preocupado com seu coração. Ele estava preocupado com seu coração. Entretanto, todos os atributos que nós podemos listar acerca desse jovem não puderam preencher a necessidade e o vazio que havia em sua alma. Em primeiro lugar, ele era jovem. O versículo 20 declara que ele era jovem. Esse jovem estava no auge da sua vida. Tinha toda a sua vida pela frente e toda a oportunidade de investir em seu futuro no reino dos céus. Ele tinha saúde, vigor, força e sonhos. Em segundo lugar, ele era riquíssimo. Versículo 23 fala isso. Esse jovem possuía tudo o que esse mundo podia oferecer. Casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias. Era uma pessoa proeminente, dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. Embora jovem, já era muito rico. Alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, como Plínio, é bem provável que esse jovem recebeu uma herança de sua família. Em terceiro lugar, ele era proeminente, como eu falei para vocês. Lucas diz que ele era um homem de posição. O versículo 18 deixa muito claro. Lucas 18 fala que ele era um homem de posição. Ele possuía um elevado status na sociedade. Ele tinha fama e glória, apesar de ser jovem. Apesar de ser rico, era também um líder famoso e influente na sociedade. Talvez ele fosse um oficial da sinagoga. Tinha reputação e grande prestígio. Em quarto lugar, ele era virtuoso. Tudo isso tenho observado. Que me faltas ainda? Versículo 20 ele fala para Jesus:
Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Aquele jovem julgava ser, portanto, ser portador de excelentes predicados morais. Ele julgava ser portador desses predicados morais. Ele se olhava no espelho da lei e dava nota máxima para si mesmo. Percebe que a resposta dele revela isso. Considerava-se um jovem íntegro. Não vivia em festas ilícitas, né? Não vivia saqueando bens alheiros. Tudo que ele conseguiu foi com honestidade. Vivia de forma honesta dentro dos mais rígidos padrões morais. Possuía uma excelente conduta, tanto interna quanto externa. Era um modelo para o seu tempo, né? Em quinto lugar, ele era insatisfeito com sua vida espiritual. Fica muito claro isso. Que me falta ainda? A pergunta dele é um tanto dizendo o tanto que lhe faltava dentro do seu interior, dentro da sua alma. Ele tinha tudo para ser feliz, mas o seu coração ainda estava vazio, faltava alguma coisa. Na verdade, Deus pôs a eternidade no coração do homem, e nada deste mundo pode preencher esse vazio. Só Deus pode pôr a eternidade no coração do homem. Nada pode preencher esse vazio. Seu dinheiro, sua reputação, sua liderança, sua fama não pode preencher o vazio da alma. Ele estava cansado da vida que levava. Nada lhe satisfazia. Nada preenchia o vazio da sua alma. Nossa alma tem sede de Deus. Nossa alma busca por Deus. Robert também, ele tinha a comentar e dizer que esse jovem sofria de um paradoxo psicológico. Ele não se achava em falta em relação ao cumprimento de todos esses mandamentos. Mas assim, sua consciência estava intranquila, não tinha tranquilidade. Jesus citou o que ele não tinha. O jovem pensava na bondade. O jovem pensava na bondade em termos positivos. Os seus atos o fazia ser tão grandioso, tão bom. Mas Jesus estava falando da natureza das coisas de Deus, que não bastava só conhecer os mandamentos, precisava vivê-los. E ele atropelou alguns mandamentos e eu vou lhes provar. A pergunta relevante, né? A pergunta de Jesus revela, de fato, o quão orgulhoso e o quão pático, né, era manifesto nesse jovem. Talvez houvesse um pouco de ambos, sabe? De orgulho e de questões páticas em sua alma. Em sexto lugar, ele era uma pessoa sedenta de salvação. Sua pergunta foi enfática. Mestre, o que devo fazer, né? Percebe? Para poder alcançar a vida eterna. O que eu devo fazer para alcançar? Ele estava ansioso para algo mais que ele não havia encontrado no dinheiro. Ele sabia que não possuía a vida eterna, despeito de viver uma vida correta aos olhos dos homens. Ele não queria enganar a si mesmo, queria ser salvo. Esse jovem tinha muitas riquezas em sua casa, mas muita pobreza em sua alma. Em sétimo lugar, ele foi a Jesus, a pessoa certa. O versículo 16 do capítulo 19. Ele foi a Jesus buscar o único que pode salvar. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Sabia que ele já salvava muitas pessoas. Sabia que Jesus era a solução para a sua vida, a resposta para o seu vazio. Ele não buscou atalhos, mas entrou pelo único caminho que leva aos céus. Ele buscou Jesus. Em oitavo lugar, ele foi a Jesus com pressa. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Marcos 10, 17 fala sobre isso. Naquela época,
pessoas tinham como importantes, pessoas naquela época, esse jovem, né, percebe que quando Jesus, pondo-se a caminho, ele correu, ele tinha pressa. Esse jovem não podia mais esperar, não podia mais protelar sua decisão. Ele não se importava com as opiniões das pessoas. Ele tinha urgência para salvar sua alma. Em nono lugar, ele foi a Jesus de forma reverente. Ele se ajoelhou, ele prostrou-se, chamou Jesus de bom mestre e ele fez a pergunta certa. Esse jovem se humilhou, caiu aos pés de Jesus. Ele demonstrou ter um coração quebrantado e uma alma sedenta na sua atitude. Não havia dureza em seu coração, aparentemente nem resistência. Alguém que chama de bom mestre cai aos pés de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar os céus. Aparentemente alguém que não tem dureza de coração, alguém aquebrantado. Ele foi amado por Jesus. Lá em Marcos 10, 21 fala que ele foi amado. Jesus o amou. E aí eu quero partir para concluir com vocês. As riquezas são enganosas. A virtude do jovem rico era apenas aparente. Percebe que ele superestimava as suas qualidades. Ele deu a si mesmo nota 10. Mas Jesus tirou a sua máscara e revelou-lhes que a avaliação que ele fazia de si mesmo, da salvação, do pecado, da lei e do próprio Jesus era muito superficial. Ele estava enganado a respeito da salvação. Versículo 16. Eu estou indo e voltando nos versículos para entender, viu, irmãos? Ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Ele queria obter salvação por obras e não por graça. Ele acreditava na salvação pelas obras. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem é salvo pelas suas obras, mas a salvação não consiste naquilo que fazemos para Deus, mas no que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Esse jovem rico estava enganado a respeito de si mesmo. O jovem rico não tinha consciência do quão pecador ele era. Ele pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Esse jovem pensou que guardava a lei, mas ele quebrou os mandamentos primordiais, que era amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus derruba essa máscara dele. Ele não mata, não rouba, não furta, não inveja, mas ele não consegue amar a Deus acima de tudo e ele não consegue amar o seu próximo. Seu dinheiro era apenas para o seu deleite. O seu Deus era o seu dinheiro. O seu Deus, o seu ídolo era o seu dinheiro. Jesus disse ao jovem rico: só te falta uma coisa. Vende tudo o que tens. Dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segues. Quando Jesus falou isso, seu semblante caiu. Ele se entristeceu. Só podemos experimentar um novo nascimento e o preenchimento daquilo que nos falta em nossa alma quando estamos prontos a amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo. E quando estamos prontos a renunciar os ídolos dessa terra. O novo nascimento e a conversão, a busca de Deus, precisa ficar em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não estava pronto para renunciar o ídolo que estava em seu coração. O jovem rico não foi chamado à pobreza como fim, mas ao discipulado de Jesus.
Jesus estava de forma extraordinária, dizendo: eu sei que tu pode dominar a lei, tu pode viver rigorosamente os ritos religiosos, mas tem um ídolo em teu coração, é tua riqueza. Ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Ele mediu sua obediência apenas por acessões externas ou por questões externas, por atitudes, e não pela intenção de Deus. Ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre, mas não está pronto para lhe obedecer. Ele pensa que Jesus é apenas um rabino e não um Deus verdadeiro feito carne. Jesus queria que o jovem viesse a si, mas abrisse mão, viesse a si mesmo como um pecador, antes de ajoelhar-se diante do Deus Santo. Jesus queria que ele tirasse do seu coração aquilo que estava lhe causando tanto vazio, tanta dor, tanto sofrimento, mas ele não estava disposto a fazer isso. Ele ficou triste, se retirou e foi-se embora. É mais fácil passar, quando Jesus fala assim que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O camelo é o maior animal da Palestina e o fundo de uma agulha é o menor ofício conhecido na época. Alguns intérpretes tentam explicar que esse fundo de agulha era uma porta pequena, aonde dava acesso a Jerusalém, pela qual os camelos, para passar por elas, tinham que se ajoelhar. Para passar por essa porta chamada agulha, tinha que se ajoelhar e tirar toda a bagagem. Mas, irmãos e irmãs, a salvação é uma obra milagrosa de Deus. Versículo 25 e 26. Jesus não está dizendo que o rico não herda o reino do céu. Jesus está dizendo que aquele que constitui sua riqueza como ídolo, constitui sua riqueza como Deus, esses não habitam o reino dos céus, esses não herdarão o reino dos céus. A salvação é um milagre de Deus. Os discípulos ficaram meio perdidos em relação à posição radical de Jesus e perguntaram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, porém, fitando os olhos neles, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O Senhor pode mudar, o Senhor pode converter o pecador e fazer uma obra extraordinária nele através do Espírito Santo. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode regenerar a si mesmo. Somente Deus pode fazer de um amante do dinheiro a um adorador ao Deus vivo. A pobreza rica. 3 fatores me chamam a atenção acerca dos discípulos, a pobreza rica, do versículo 27, 28, 29 e 30. Percebe que há abnegação. Então Pedro disse: eis que nós tudo deixamos. Versículo 27, 28, Pedro começa a falar: eis que tudo deixamos para te seguir. O que nós teremos? Percebe que seguir Jesus é o maior projeto da vida deles. Também é um grande projeto para nós. E vale a pena abrir mão de tudo para seguir a Cristo. E percebe que Pedro diz: nós abnegamos de tudo, nós deixamos tudo. Nós abrimos mão de tudo. Meus irmãos, Jesus menciona 2 recompensas para esses que abrem mão de tudo para seguir a Ele. Há uma recompensa imediata. Seguir a Jesus é um caminho aonde nos proporciona muitas surpresas dos céus aqui na terra. Percebe que há uma recompensa imediata. Quem abre mão de alguma coisa, ou de algo por amor a Cristo, pelo Evangelho, recebe muitas vezes mais. Versículo 29. Segundo lugar, há uma recompensa futura. No mundo vindouro receberemos a coroa eterna, na vida eterna. Oh, meus irmãos, vale muito a pena
seguir a Cristo, abrir mão de tudo e nos entregar por inteiro a Ele. Porque muitos, aí ele fala, e para encerrar ele fala, porque muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Para o público em geral, o rico ocupou um lugar de proeminência e os pobres discípulos o último lugar. Mas Deus vê as coisas na perspectiva diferente e eterna, numa perspectiva diferente da nossa. Cristo estava dizendo, para ele tem o primeiro lugar aqui na terra, ele tem a primeira cadeira aqui na terra, mas muitos primeiros serão os derradeiros. Que Deus abençoe vocês. Tem muito mais coisa, eu fui passando rapidamente, mas fique atento, nós postaremos aí o capítulo 20, em nome de Jesus.